Saudações, camaradas. Saudações, você que acompanha o canal Voscom. Hoje nós vamos falar para vocês por que nós não apoiamos o movimento conhecido como Black Lives Matter, um movimento muito famoso que apareceu nos Estados Unidos agora anos atrás e que está sendo lembrado agora em razão desses protestos em Minneapolis, nos Estados Unidos. Primeira coisa que nós temos que saber: Black Lives Matter é um grito de teor liberal, liberal de esquerda no caso, da esquerda americana, que é uma esquerda que não interessa a nós brasileiros, mas que infelizmente muitos brasileiros têm tentado copiar essa esquerda, muitas vezes por motivos de modinha, seja por preguiça de pensar ou mesmo de agir, e exatamente por isso tem trazido esse grito, esse tipo de discurso para debates em determinadas universidades brasileiras, em determinados círculos, digamos, de esquerda. Primeira coisa que nós temos que entender: o que significa Black Lives Matter? Significa vidas negras importam. Mas aí tem um problema. Será que são só as vidas negras que importam? É claro que se nós dissermos que vidas negras importam, isso não quer dizer que outras vidas não importam. Afinal de contas, ninguém falou nada sobre as outras vidas, né? Então, a princípio, deveria ser um grito que deveria ser aceito. Mas o que é que acontece? Algumas pessoas têm respondido a esse grito com a ideia de todas as vidas importam. E quando você diz que todas as vidas importam, all lives matter, então você está incluindo aí vidas de pessoas negras, de pessoas brancas, pessoas asiáticas, de australoides, de qualquer tipo que você imaginar, inclusive até mesmo a vida animal, né? Afinal de contas, fala-se em todas as vidas, e não em todas as vidas humanas. Só que o que aconteceu? Recentemente nos Estados Unidos, um comentarista muito famoso do basquete, ele que tem uma carreira já conhecida, é muito famoso, foi demitido do seu emprego simplesmente por dizer que todas as vidas importam. Quer dizer, ele não disse que as vidas negras não importavam, ele não disse nada contra as vidas negras, simplesmente disse que todas as vidas importavam e por isso perdeu o seu emprego. Quer dizer, a gente está vendo que tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado. Outra coisa: o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos não tem nada de revolução, nada de processo revolucionário, luta de classes ou qualquer coisa que seja. Na realidade até tem de luta de classes, mas não se trata de uma revolução, uma tentativa de revolução, alguma coisa parecida, não. Isso é um mero pogrom. Qual é a diferença de um pogrom, né? Quando você junta várias pessoas aí, torcedor de futebol gosta muito de fazer isso. Se junta, quer dizer, uma turba, sai quebrando tudo, saqueando lojas, depredando meios de subsistência de pessoas que muitas vezes só tem aquela, seja uma venda, uma loja, seja um restaurante ali para sobreviver, pagar as suas contas para movimentar a economia local. Muitas pessoas estão perdendo isso, exatamente devido a essas turbas enfurecidas que muitas vezes são formadas por pessoas que não têm absolutamente nenhum interesse na causa, mas se querem apenas fazer o famoso quebra-quebra. Qual é a diferença disso aí para uma revolução? É que uma revolução tem objetivos definidos. Isso aí é ensinado pelo grande Lenin em Estado e a Revolução. Então, quando você chega e diz que está havendo a revolução nos Estados Unidos, você está mostrando que é um completo ignorante em termos de politologia. Outra coisa: revolução tem líderes. Líderes, pessoas que estão lá para liderar, para comandar um processo objetivo. Assim foi na época da Revolução Russa. Se nós falarmos, por exemplo, da Revolução Russa, nós temos não apenas um líder, Lenin, mas vários líderes. Você tinha Stalin, Trotsky, Alexandra Kollontai, dentre vários outros nomes que tomaram parte ali ativamente no processo revolucionário. Quem são esses líderes hoje nos Estados Unidos? Nenhum. Você não ouve falar você só ouve falar do George Floyd, que foi torturado e assassinado pela polícia. Então, quer dizer, você não tem nenhum processo, não tem nenhum objetivo concreto. O que as pessoas estão querendo ali? No máximo que vai acontecer depois é o quê? É o Partido Democrata chegar e utilizar isso aí para retirar o Donald Trump.
dizer, olha só, o Donald Trump é um racista, né? Porque a polícia dele matou negro e ele não fez nada, apesar de que ele já fez sim. Não só contra o policial que matou o negão, como também contra os outros policiais que participaram, né, que foram cúmplices de um crime bárbaro e condenável pela comunidade internacional. Inclusive um ato contra a democracia, uma vez que foi um ato nitidamente racista. Ato racista a propósito do qual participou não apenas o policial branco, que leva simbolicamente o sobrenome de Chauvin. É daí que vem o termo chauvinismo. Também tivemos a participação de um policial asiático, inclusive de um policial negro. Quer dizer, foi um ato que contou ali com a anuência de oficiais da lei, de pessoas que deveriam promover a justiça e não promover o racismo. Mas hoje, de um outro lado, o que está acontecendo? Há uma série de pessoas que estão atacando simplesmente quem não tinha nada a ver com isso. O que um dono do restaurante, por exemplo, tem a ver com esse ato trágico que aconteceu? E as pessoas estão contratando seguranças armados exatamente para defender os seus negócios, o que inclusive é permitido pela lei americana. Não é como aqui no Brasil que tem esses milicianos sem vergonhas. Não, lá é permitido pela legislação americana e as pessoas estão fazendo o que? Estão se defendendo. E é protesto, é caos, é bagunça que não termina mais. Daí muita gente diz assim, não, porque o culpado é a esquerda americana. Não? Esses protestos aí são ruins. Vamos lembrar que até alguns meses atrás, no Ocidente decadente, estavam batendo palma para os protestos em Hong Kong. E agora que tem esses protestos nos Estados Unidos, não, porque não pode, porque isso aí é coisa da esquerda, porque é isso e aquilo. Uma coisa completamente absurda. Outra coisa, meus amigos. Esse grito Black Lives Matter. Tá aí um blogueiro famoso, né, resolveu fazer um experimento social. Ele foi para um bairro branco, Black Lives Matter. O pessoal simplesmente ou ignorava ou dizia, né, não, todas as vidas importam, não são só as vidas de pretos. Depois ele foi para um bairro negro e o sujeito até chegou a apanhar lá. Sei que aquilo ali realmente foi real, né? A partir daqui da premissa de que foi. Porque na realidade, a verdade é que se aquilo ali fosse real, eu acho que é muito difícil imaginar um sujeito que tira a camisa para poder brigar, né? Eu já vi o sujeito, sei lá, tirar a bolsa, tirar uma coisa para poder entrar numa briga, mas tirar a camisa numa briga é a primeira vez que eu vejo no vídeo. Pode ser que nos Estados Unidos sejam assim, não sei, não vivi lá. Mas pode ser que seja. O certo é que ele precisaria de um colete à prova de balas, se ele realmente quisesse fazer um negócio mesmo sério. Porque infelizmente a coisa não é brincadeira nesses bairros negros. Daí eu tenho um amigo, ele é cazaque, parece cearense, é da mesma cor que eu, mora em São Petersburgo. Fez umas fotos excelentes minhas, até gravei um vídeo dele falando, né, e aí negada, que claro que ensinei ele a dizer. Sempre gostou de ouvir rap, né, e tal, aquela coisa toda. Foi lá passar pelos Estados Unidos. Ele chegou lá com aquele pensamento, não, porque os negros nos Estados Unidos são oprimidos, né, são gente boa aqui, tem aquele rap e tal. Chegou lá, levaram o relógio dele. Isso aí ele inclusive fez um vídeo, né, dizendo que ele passou por isso aí, uma coisa que ele enfrentou. Quer dizer, roubaram o relógio dele. Aí eu fico me perguntando, o que um cara desse, quer dizer, ele que é da minha cor, tem a ver com a opressão dos negros nos Estados Unidos? Eles simplesmente quiseram nem saber, roubaram o cara. Uma coisa completamente absurda. Então, quer dizer, algumas pessoas, né, gostam de criar uma espécie de idolatria, né? Não, porque os negros nos Estados Unidos foram oprimidos, né? Então por causa disso hoje são bonzinhos e tal, tudo gente boa. Mas a coisa não é tão simples assim quanto parece, não. É claro que houve muitos lutadores pelos direitos, como Malcolm X, como Martin Luther King, como muitos outros nomes por aí. Mas o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos é mera bagunça, uma mera desordem, que não vai levar a nada. Daqui a algumas semanas todo mundo esquece isso, voltam as coisas a ser como eram e a polícia vai continuar fazendo a mesma coisa. E não vai ter beijo em pé, não vai ter joelho que
resolva esse tipo de problema. E aí tem gente no Brasil, né, que pensa que se fizer a mesma coisa aqui, então o Brasil vai melhorar. Não, mas não vai melhorar em absolutamente nada. Aí agora tem locais aí onde o pessoal está fazendo que, não, porque isso aqui era racista, então vamos proibir. Como se isso aí fosse resolver o problema do racismo. Cadê? Proibir aqui no Brasil um livro do Monteiro Lobato, continua as coisas do mesmo jeito. E não importa se você vai derrubar uma, duas, 500 estados, vai continuar do mesmo jeito, porque o problema é outro. O problema não está em estado, o problema não está em quem já morreu, em quem já escreveu. O problema está na sociedade de hoje. É isso que tem que ser resolvido. Então, essa aqui é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, postura acerca desse movimento que nós nunca apoiamos aqui, por motivos bastante óbvios. Essas são pessoas que estão fazendo pogroms, não são pessoas que estão fazendo revolução, e que é um mero movimento de desordem que provavelmente o Partido Democrata dos Estados Unidos, mesmo do Obama, né, que matou milhões aí na Síria, na Líbia, né, de Hillary Clinton, que deu gargalhadas quando mataram Gaddafi, quer dizer que era um patriota, um homem que amava o seu país. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, e que não adianta querer propagandear aqui no Brasil esse tipo de movimento.